Boa tarde, pessoal. Sandra Reis. E estamos iniciando mais um momento aqui de conexão entre pais e filhos. Hoje nós teremos conosco o psicólogo Elias, que trabalha também aí com pais e trabalha com homens, né? No sentido de algumas áreas da masculinidade. Ele também vai estar falando do trabalho dele aqui. E é um prazer receber você, Elias, estar conosco aqui. Um prazer receber todos vocês. E já vou estar passando para você a palavra. Fique aí à vontade para trazer todo o seu conhecimento para o pessoal que já está aqui e para os que estarão chegando também, né? Legal. Bom, antes de tudo, obrigado pela oportunidade. Mostrar o trabalho é sempre algo que é prazeroso, é gostoso. Então, vou ter a oportunidade aqui de mostrar um pouco do que eu abordo no meu trabalho como psicólogo com homens. É interessante. Eu não vi aqui, mas não tem nenhum homem na sala por enquanto, a não ser eu. Mas haverá outros assistindo a gravação, eu acredito. Então, eu trabalho muito com homens, na realidade, exclusivamente com homens, especificamente com demandas sobre disfunção erétil, ejaculação precoce. Trabalho tratando essas duas abordagens, mas todo o resto que está dentro do universo dos homens. E o que eu vou trazer para nós aqui conversarmos é autodisciplina, que acredito que passa provavelmente pela vida de todos nós. Então, eu vou colocar aqui como é que a gente consegue converter esse conhecimento para a nossa prática diária, inclusive como mães, como pais, e assim por diante. Então, eu tenho É, aqui um PowerPointzinho, tá? Que não vai vir com cara de aula, tá? Não se preocupem. e tem homem aí assistindo sim, viu? Tem Ah, alguém tem? falando aí, ó, que o É, marido está lá junto assistindo. Então tá bom. Toma, todo mundo vendo aí como elevar a autodisciplina? Perfeito. Veja. ainda não está aparecendo aqui, está abrindo. Ah, é? Abriu. Perfeito. Então tá, como elevar a autodisciplina? Bom, elevar a autodisciplina, o que é que eu já estou dizendo com isso? Nós temos autodisciplina. Então, aquela frase que a gente tem por hábito de dizer, não, eu não tenho disciplina, não tenho autodisciplina, eu preciso ter. Não, não se preocupa que tu já tens. O que é fato aí é o exercício dela. Então, veja, disciplina todos temos. Agora, vamos perceber alguns comportamentos que acusam essa existência de autodisciplina. Um bom modo da gente entender que possui essa autodisciplina é a nossa facilidade em nos disciplinarmos a não cuidar da saúde, tanto física quanto mental. A gente é muito bom em manter isso. Inclusive, se a gente está fazendo, por exemplo, academia, ou uma dieta, ou seguindo uma rotina mais saudável, por menor que seja a situação que ocorra, a gente logo, logo retorna para o âmbito inicial, para o estado inicial, que era aquele onde a gente não tinha o mesmo estilo de alimentação, não tinha o mesmo estilo de atividade física e assim por diante. Então, a disciplina, o que é o barato a gente entender? Ela é uma ideia de perseverança, de manter constância no que está sendo feito e ritmo. Coisas têm uma ideia de ritmo. Para quê? Para que sejam feitas mudanças, para que algumas questões na nossa vida sejam aplicadas e assim por diante. Então, veja, a autodisciplina aqui, a gente está falando é para onde a gente desloca a nossa energia e atenção. Então, vamos lá. Se todos nós temos autodisciplina, ao mesmo tempo estamos afirmando que nós temos energia e atenção deslocadas para algum ponto. Isso é da nossa natureza, tá? A gente faz isso o dia inteiro, a gente desloca a nossa atenção e energia para alguns pontos, por conta da necessidade, por conta da demanda daquele momento e assim por diante. O que nós queremos com a autodisciplina é ter essa mesma atenção, essa direção, ter esse mesmo nível de atenção e de energia para focos cujo agrado a gente não sente. Não nos primeiros momentos, por exemplo. Então, de novo, uma coisa muito comum na nossa rotina é iniciar a academia e não concluir, deixar a dieta para começar na segunda-feira
e a segunda-feira vira terça, quarta, e tantas outras coisas. No nosso quesito como pais, e aí eu me incluo, tenho dois gurizinhos, né? O Benício com 5 anos e o Ítalo com 4. E aí eu penso, puxa, eu vou lá pedir para que eles guardem tal coisa. E, cara, mas dá tanto trabalho, eu não acho nenhuma motivação para isso. Então, mas a disciplina, por perseverar, manter a constância e o ritmo, eu tenho que traduzir isso para eles pela minha prática. Então, mesmo que não gere prazer, eu tenho que canalizar meu tempo, minha energia, minha atenção para aquilo que tem que ser feito. Eu dei aqui alguns exemplos que são muito típicos da nossa rotina, mas o que eu quis deixar mais claro aqui nesse slide é para a gente ter claro que disciplina, portanto, é uma questão de exercício, porque todos nós possuímos. Desse modo, tem um ponto aqui que cabe uma reflexão, não pequena, mas grande. Mas para que ou quem eu devo alterar essa direção dessa minha energia e atenção? Vamos lá. Eu tenho que fazer algo. Olha só, eu tenho que fazer algo. Eu devo fazer mudanças. Eu devo fazer tal coisa. Tem um senso de dever por trás da autodisciplina muito grande. Eu tenho amigos que prestaram serviço militar. Eu não prestei, não foi o caso. Minha cidade, inclusive, mesmo que a gente queira prestar serviço militar, a gente não entra, né? É uma característica, enfim, a gente tem que ir até outra cidade para poder se recrutar. Mas o fato é o seguinte: quem fez esse serviço militar mencionou muito que pô, ganhou disciplina, aprendeu a ser mais ordeiro, né? Seguir orientações. Mas prestem atenção nisso. O que a pessoa aprendeu é executar aquilo que era dito, é executar ordens, algo definido por outra pessoa. A disciplina é muito interessante, que nós temos que ter por atenção que esse senso de dever, que é um traço de personalidade, senso de dever, a ideia de dever, é um traço de personalidade que nós temos muito comum em nossa cultura, em nossa educação, até mesmo às vezes de uma forma ensinada, a fazer para o mundo externo, vamos chamar desse modo, a cumprir aquilo que compromissos, a honrar ah, definições, pré-definições que tenhamos feito. O que que eu quero dizer com isso? Que às vezes o que a gente julga ser autodisciplina é simplesmente cumprir uma demanda do mundo externo, do que as pessoas nos pedem, dos compromissos que a vida nos obriga, das situações em que a gente se coloca e que a gente precisa daquela energia e atenção para poder dar conta. Isso é muito curioso. Então, isso é interessante também para pensar o seguinte: eu estou fazendo o que eu estou fazendo, ou eu quero, eu preciso, né? Esse senso de dever, eu tenho que fazer, eu devo fazer isso, mas é para mim ou é para quem? Isso vai fazer de fato bem a mim ou a outros? Isso vai contribuir, no fundo, em quê? Tem algo, por exemplo, atividade física. A gente tem que estar motivado para ir ao parque, fazer caminhadas, ou ir para academia, levantar peso, enfim, coisas do tipo e muito mais. Estudar, por exemplo, estudar para concurso, o pessoal do concurso, que precisa da disciplina, né? Daquele ritmo, daquela ideia de que tem que estar sempre à disposição com a energia e a atenção para fazer uma coisa que mesmo não tenha prazer. A grande pergunta é aí, para quê e para quem? Às às vezes não, mas existem ideias que a gente coloca ou absorve ou entram na nossa mente e a gente vai cultivando, tratando como se elas fossem nossas. E a gente assume elas como nossas. É como se fosse o ovo do cuco. Já ouviram falar nessa história do cuco? É uma coisa que eu descobri. Ah, cuco é um passarinho muito sacana, no sentido de que ele não constrói ninhos, ele encontra ninhos prontos, onde já tenha lá um passarinho chocando os seus ovinhos. Na saída do passarinho, ele vai lá, retira os que já existem, né, os ovinhos, e deposita os dele. E vai embora.
A outra, né, a dona do ninho e a dona dos ovinhos que existiam, chega, encontra ali os ovos, acredita que é os dela e continua chocando. Então, o que acontece? Às vezes nós temos pensamentos tais quais o ovo do cuco. Eles entram e a gente choca como se fossem nossos. A gente absorve, pega eles para nós e continua tocando a vida. Então, às vezes eu penso, o mundo, seres humanos, será que nós teríamos uma relação humana mais fraterna, menos egoísta? Sei lá, seríamos seres humanos melhores se nós fôssemos todos magrinhos, sarados, com o nosso índice glicêmico e gordura corpórea nos seus ideais? Porque a demanda qual é, entre tantas outras? Vamos cuidar do corpo, da saúde, perfeito, não é nenhum problema nisso. Mas essa tamanha demanda, esse senso de exigência, esse dever que parece que a gente deve cumprir a todo instante, a qualquer custo, essa ideia de fato é nossa? Não estou dizendo aqui que não deve ser feito isso. O que eu conduzo aqui para a gente refletir é que querer ter disciplina por algo que não nos pertence, para ter uma energia e uma atenção, um direcionamento do tempo para algo que não é genuinamente nosso, talvez seja algo que realmente não é questão de não exercitar a autodisciplina, mas é porque talvez não faça sentido. Disciplina funciona muito bem se faz sentido com o propósito que temos para nossas vidas. Aí a gente vai conseguir exercitar melhor nossa autodisciplina. Bom, agora eu suponho, vou imaginar, não é nem supor, eu vou imaginar aqui que estamos pensando assim nos nossos empregos. Poxa, eu trabalho em tal empresa, francamente, eu não tenho grandes prazeres em estar naquela empresa. A missão da empresa é mais de fachada do que qualquer outra coisa. Relação com os colegas, mas eu tenho que ter a disciplina em acordar cedo. Olha, veja, de novo, a disciplina a gente tem sempre, a gente só exercita ela. A questão é que o menor exercício vai ser quando a gente coloca isso em prol, de fato, para aquilo que faz sentido, coerência com a nossa vida, com o nosso viver. Propósito, sentido, eu sei que parecem sempre conceitos mais complexos, mais amplos, e também não é minha ideia aqui também aprofundando muito sobre isso, apesar de que sentido e propósito são elementos chave na nossa no nosso bem-estar psicológico. Mas a autodisciplina, então a gente tem que ter essa ideia realmente clara de que se o que eu faço, eu estou fazendo é para mim, é para os outros, isso está me trazendo quais tipos de benefícios. Por exemplo, em casa, vamos lá, vamos fazer vou trazer alguma coisa aqui. Disciplina. Às vezes eu carrego comigo, vou dividir com vocês aqui, a ideia de ser um bom pai. Essa história de ser um bom pai é muito genérico, né? Ser bom, o que que é ser bom, né? Mas eu tenho muito comigo, claro, que ser um bom pai envolve muito questões mais éticas do que propriamente funcionais. A funcionalidade da relação pai-filho, eu acho que para mim não tem muito mistério. O que eu digo com funcionalidades? Enfim, é prover as necessidades ali em que são necessárias para as coisas darem conta. Inclusive, se está passando aí o choro de um deles, aí espero que não incomode, porque estou escutando um deles berrando aqui na salinha perto. Mas olha só, para que eu tenha disciplina em fazer o que tem que ser feito, em termos assim de educá-los numa perspectiva mais compassiva, a autodisciplina, a compassividade tem que fazer sentido com a minha vida, com o meu modo de enxergar a vida. A autodisciplina, eu posso aplicar ela para os outros, no sentido de eu vou cumprir o dever da qual me foi incumbido, e aí eu preciso puxar energia e atenção para dedicar tempo da minha vida àquilo, ou essa mesma autodisciplina, eu posso fazer isso, na verdade, é comigo.
E aí que tal uma coisa muito interessante. É mais difícil. Olha que incrível. É, parece que é menos difícil alguém pedir para ti alguma coisa e você vai lá e dá todo o teu tempo, dedicação e cumpre aquilo, mas aquela mesma coisa para ti, talvez o nível de dedicação seja menor. É incrível isso. Como psicólogo, eu vejo muito disso. Ah, os meus clientes comentando: poxa, eu faço isso por fulano, faz isso por ciclano, eu ajudo meu pai, minha mãe, meus filhos, mas eu comigo eu não faço metade do que eu faço para os outros. Aliás, a mesma coisa que faço por outro eu não faço para mim. Por que que eu não tenho essa autodisciplina para comigo? Isso é interessante. O princípio do cuidado faz sentido para ti, o autocuidado? Foi educado a olhar para fora e não para dentro? Então veja que a autodisciplina, essa ideia de sentido, ela passa por a gente também olhar um pouco para nós. Lembra do ovo do cu? O que eu estou fazendo é uma ideia que foi colocada na minha mente, ao qual eu estou perpetuando? Ou essa ideia é própria ou é minha? É própria, no sentido de que eu tenho que fecundá-la dentro de mim para tornar ela uma realidade, um comportamento na minha existência. Então, a autodisciplina, em algum momento, de fato, a gente não vai ter tanto quanto gostaria, porque lá no fundo não faz sentido para nós. A gente vai cumprir alguma coisa ou fazer outra pela necessidade. Agora, o que eu conto com isso, então? Eu chamo de plano de vida. Plano de vida. Aqui tem alguns pontos, tá? Eu coloquei aqui como se fossem listas, eu acho que não ficou tão bonitinho, mas olha só. Tem que ser amplo, nada pontual. Ah, vou começar a academia no verão. Cara, isso é pontual. Tanto é que chega o inverno, termina. Aqui no Rio Grande do Sul é extremamente comum isso, porque o frio é grande, quem acorda cedo não acorda mais. As coisas têm que ser de longo prazo. Poxa, se eu vou mostrar para os meus filhos, vou fazer uma relação com meus filhos, apresentar algo para eles hoje, cara, é para a vida. Que ser humano eu estou criando, educando aqui. Que seja execuível, ou seja, eu vou aplicar algo que esteja realmente ao meu controle, que dependa apenas de mim. Então, essas inspirações, modelos, eu posso encontrar em pessoas que realmente se dedicaram a superar seus limites internos para poder encontrar um equilíbrio e fazer sentido na sua vida, ser essa figura que quer servir de inspiração e modelo também, inclusive, para os filhos. Então, veja que a minha autodisciplina está mais para comigo em criar uma figura de pai num sentido mais inspirador e como modelo ético, e aí eu falo mais adiante disso, que seja literalmente que uma versão que só de pensar nela, essa versão de Elias, já me traz um sentimento agradável. Esses elementos são importantes. Um plano de vida. Poxa, o que eu quero agora tem a ver com o que eu estou fazendo? O que eu quero agora está ao meu alcance? O que eu quero agora, eu posso continuar caminhando nessa direção que eu vou chegar? Para isso, eu envolvo sempre duas coisas: as virtudes e as necessidades básicas humanas. Necessidade básica humana é tudo aquilo que qualquer ser humano em qualquer canto deste mundo, quando tiver essa necessidade suprida, ele vai se sentir totalmente realizado. Quer um bom exemplo? Uma pessoa ser amada, ser perceber que tem outra pessoa olhando por ela. Não estou falando apenas no nível conjugal. É qualquer ser humano. Quando tu dá uma atenção para ele, nossa, que coisa boa. Seja por meio físico, um abraço, um sorriso, um olhar, um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Mas a pessoa se sentir amada, se sentir respeitada, se sentir acolhida, se sentir pertencente. Isso aqui, na minha figura como pai, na minha autodisciplina, é uma das coisas que a gente tenta suprir, por exemplo, nos filhos. Meu filho se sente amado, ele se sente acolhido, ou ele se sente reativo ao volume de voz quando eu o altero, ao meu semblante severo. O que que eu estou fazendo aí? Que necessidade eu estou tentando fazer com que ele acolha? E aí eu tenho exercício para isso que tem muito a ver com autodisciplina. Quem já assistiu minhas palestras sabe que eu uso isso direto e eu amo falar disso porque eu adoro filosofia. Só que virtudes é um campo mais aristotélico, né? Aristóteles na sua filosofia, onde ele vai dizer o seguinte,
que esse caminho do meio aqui, a tentativa de estar nesse equilíbrio é o caminho da vida virtuosa, o caminho da vida feliz. Feliz no sentido não de apenas alegrias, mas até porque é muito desgastante, exige muito esforço e é continuamente, por isso é contínuo, diariamente, é todo instante da tua vida o exercício da autodisciplina em tentar exercer a coluna do meio. A coluna das pontas são os extremos. Da direita, o legalismo, que seria os excessos, no oposto à escassez. O que eu quero dizer, então? Que o amor, na sua escassez, nós somos egoístas. O amor, no seu excesso, somos possessivos. Egoísta porque eu não me divido, eu me basto, sou suficiente. Não vou dividir o quê? Agora, o excesso, a possessividade, bom, eu dou demais, mas dou tanto que só eu posso dar. E só dou tanto que eu protejo tanto. Nosso caso dos pais, né, que criamos aquela bolha em torno do filho. Eu protejo tanto, eu dou tanto amor, eu encho a criança de coisas e momentos e experiências e agenda lotada com atividades. Eu dou tanto do meu amor que acaba uma coisa meio possessa. O amor, portanto, no seu equilíbrio, ele é justamente doação, mas na medida. Dar o suficiente para cada momento, para cada indivíduo. Portanto, cada coluna, cada item, cada virtude é um exercício de disciplina para consigo. Mas eu preciso ter disciplina com as coisas e com os outros. E aí eu posso afirmar que se houver essa autodisciplina, tu para contigo mesmo, todo o restante na vida, como consequência, aflora do mesmo jeito, dá certo igual. Vamos lá. Se tu equilibra o amor, a integridade, discernimento, respeito, a temperança para com os filhos, para com o marido, para a esposa, não vai ser um relacionamento melhor? Não vai ser uma família mais solidificada em atributos que são, olha só, que são inerentes aos seres humanos? Virtude todo ser humano possui. Virtude é o que é de melhor dentro de cada ser humano. Nosso exercício conosco e para com os outros é como se fosse uma ostra. É tentar abrir essa conchinha, porque lá dentro tem a pérola. A pérola seria essa virtude, que às vezes a própria pessoa já nem reconhece. Aquela conchinha está tão impregnada de coisas em torno dela, que ela já nem lembra que tem essa pérola dentro dela. Então, nosso esforço, por exemplo, com os filhos, é encontrar essa pérola, enxergar essa pérola, fazer com que ele perceba e use o brilho dessa pérola. E o uso e o trabalho e a autodisciplina é da gente harmonizar isso. Lembrando, autodisciplina todos temos. É para onde vai nossa energia e atenção. Com dedicação, persistência, ritmo. Detalhe, isso aqui não é da noite para o dia. Pelo contrário, é um exercício, enquanto está vivo, está fazendo. E a gente sai dessas rotas e vai para os excessos a todo instante. A disciplina está justamente a gente se lembrar disso, se dar conta que saiu da curva e tentar retornar. Tentar. É um baita de um exercício. Eu uso muito disso. Meus clientes, né, homens na sua maioria são homens em grande parte, são pais. E muitos carregam também esse senso de dever. Eu devo ser, eu devo ter. E eu mostro para eles, eu uso isso no meu trabalho contínuo das virtudes. Poxa, agora vamos pensar. O ser humano que é, como é que ele contribui para a família, para os filhos, para a sociedade? Esse ser humano, em que coluna ele está? Ele está disciplinado para ficar em qual virtude? Em qual excesso? Ou no meio? Conscientemente, as respostas vêm geralmente de um ponto de vista mais neutro, né, querendo ficar no meio. Entretanto, é comum a gente, às vezes, se apegar a um ponto do extremo. Então, vejam, eu, eu uso demais essa reflexão para a gente pensar aqui, e eu trago ela aqui também, como exercício para que a gente possa sair da disciplina como simples
eu tenho que fazer e ponto. É verdade que a gente tem que fazer. Trabalho é importante, rotina, criar agenda. Eu tenho que fazer, depois eu retoco, depois eu ajeito. Mesmo não tendo prazer, eu tenho que iniciar. Mesmo tudo isso aqui, que eu coloquei como para a gente não esquecer, que também é interessante e importante, para além disso, é também a gente se dar conta do ser humano que somos. E como andam as nossas virtudes, e se a gente olha para isso na nossa vida. E se olha, vamos exercitar a disciplina em usar isso. Porque com certeza, se está na coluna do meio, todo o resto, quando eu digo é todo mundo, que não apenas nós, se beneficia daquilo que a gente promove, daquilo que a gente exterioriza. Essa é uma reflexão que eu uso e que eu gosto e gostaria, né, de deixar aqui para nós aqui também, para justamente a gente ter esse pensamento de que o ritmo, a constância, eles são também importantes para a gente ter como foco para nossas virtudes. Bom, eu admito que eu estava um tanto preocupado com o tempo, então acelerei um pouquinho, né? Eu cuido para não ser prolixo, porque eu falo e falo e falo, então, para fechar o nosso quadrinho. Além disso, não se ache coitado. Valorize suas habilidades, que às vezes a gente faz disso. Como pai, às vezes eu penso, mas que coisa, olha o que eu fiz com o guri, eu não devia ter feito disso, caramba, né? Mas, poxa, eu tenho habilidades, eu tenho que usá-las, mas não como exigência, senso de dever, como eu estava falando, para com os outros, mas para comigo também, de que eu posso errar, posso acertar, e isso tem tudo a ver com aceitar as minhas fragilidades e vulnerabilidades, ou seja, aceitar quem eu sou, como eu sou, esse ser humano que encontra as virtudes, o que é melhor dentro de si, mas que exercita isso na vida para tornar a própria vida e a dos outros melhores. Então, meu problema não é maior do que o dos outros. Às vezes tem outros até com problemas maiores que o meu. Não depender dos outros. Tu pode começar agora, a qualquer instante. Repense essas necessidades que a gente cria para começar as coisas. Então, valoriza essa habilidade, essa autodisciplina que a gente já tem, mas que provavelmente a gente está deslocando ela para outras coisas. Está deslocando, às vezes, para comportamentos e hábitos que não nos ajudam e que a gente pode simplesmente direcionar elas para pontos que façam mais sentido e tenham a ver com o propósito, que se colhem um pouco mais. No nosso assunto aqui sobre paternidade, maternidade, enfim, pais como um todo, nós, como pais, aceitar nossas fragilidades, vulnerabilidades e trabalhar o que é de melhor em nós. Tentar nos manter nesse equilíbrio das virtudes, viver as nossas virtudes, para que possamos beneficiar aos filhos e ao mundo. Bom, muito obrigado. Espero não ter acelerado, não ter jogado aqui, né, conteúdo, porque cada um. Eu resumi, porque isso é longo, né? Eu já falei sobre esse assunto outras vezes, ele é mais extenso, mas tentei pegar os temas chaves aqui. Mas, de qualquer modo, estou à disposição aqui para a gente aprofundar um pouco mais aí por meio das perguntas. Hein? É, Obrigado antes, pela atenção. antes de fechar, Elias, é colocar um ponto aqui para você, quando você disse sobre a autodisciplina, para disciplinar, não é? É colocar também para esse pai e essa mãe que muitas vezes é muito difícil eu pegar uma disciplina e ter uma constância, né? Mas se eu tenho essa autodisciplina, eu consigo também trazer para o filho esse momento de auxiliá-lo nessa mudança. É nesse sentido mesmo que eu estou entendendo? Também. Olha só, às vezes a autodisciplina vem como uma carga de exigência. Eu tenho, eu devo fazer, eu devo dar conta. Tem uma ideia, parece que é até de controle. No instante que eu liberto o controle de que eu não devo, mas o que eu posso é entregar o que eu possuo. O que que eu possuo? O meu melhor. Eu vou entregar o meu melhor. Porque às vezes o que o filho está expressando é algo que talvez ele também não saiba dar conta. Vamos lá, vou te dar um exemplo. Meus piás. Eu sou gaúcho, falo piá, falo guri. Então, os piazinhos, eles estão dando muita coisa, né? Eles estão dando, por exemplo, eu quero.
né? Tem um deles agora está na fase do eu quero porque eu quero. Bom, é o que ele tem para dar. Ele não sabe lidar com as emoções, ele quer saciar o desejo que ele tem. Na minha cabeça, como filho, eu lembro que eu aprendi de que esse negócio eu tenho que podar. Eu teria que dizer, não, que papo é esse eu quero? Então, mas por outro lado, o que que eu posso dar para ele? É escuta. Ah, o que que tu quer? É, tal coisa. Tá, mas vamos tentar entender melhor o que que eu quero. Às vezes o que eu olho para ele e aí eu tento enxergar a necessidade que ele quer suprir com aquilo que ele quer. Então, por exemplo, se for um brinquedo, não é o brinquedo que ele quer. O que ele quer é diversão. Ele quer diversão, ele quer passar o tempo, ele quer se sentir bem. Bom, isso eu posso fazer. Então eu vou lá nas minhas virtudes, vou encontrar a minha coragem de fazer algumas palhaçadas às vezes que eu não tenho e fazer com ele. E ele se diverte. Eu acabo saciando, suprindo, melhor dizendo, uma necessidade básica que ele tem, que é de se sentir ouvido, atendido, porque ele queria, então ele teve um desejo realizado. E eu olhei por trás do objeto desejado, o desejo, que era essa necessidade básica humana. Olhando no âmbito das virtudes, era o que eu podia entregar. E olha, e às vezes funciona. Às vezes, tá? Tem coisas às vezes que ele quer o brinquedinho, o Lego, aí não tem discussão. Mas de resto, então a disciplina, ela vem nesse aspecto de que eu tenho que ter esse olhar, mas eu também tenho que dar o que eu possuo. Às vezes, é como a disciplina, então, é esse tempo e energia, né, essa energia e essa atenção para coisas, às vezes, que a gente não tem. Muito menos não tem prazer, mas eu tenho que fazer. Bom, mas é para os outros? Bom, vou lá e faço, porque é um compromisso. Não, mas é para mim. Bom, aí eu tenho que avaliar se é para mim mesmo, se não são ideias que eu estou incubando e eu tenho que seguir. Não, não é própria minha. Então eu tenho que converter isso de um modo para que eu faça sentido na minha vida. Senão, não é que tem que ter sempre prazer para que eu faça, mas tem que fazer sentido, né? Então, de novo, mesmo a saúde, no caso da academia, né? Geralmente a gente não gosta de ir para academia, mas pô, tem tudo a ver com a minha saúde. Então, azar, nem que seja 10 minutos caminhando na rua, tá bom, é o suficiente. Reduzir alguma coisa em casa que consome, reduzir o tempo de telefone, né, de tela, enfim, alguma coisa em prol da saúde. Vai ser prazeroso? Talvez não, mas faz sentido. Disciplina tem esforço, não tem como não. E o Uhum. esforço é maior quando é para nós, é menos quando é para os outros. Certo. Aí quando você se conecta assim, né, com os seus filhos, você produz justamente aquele senso, né, de que ele é ouvido, de que ele é visto, né, de que ele é amado. Isso aí foi uma coisa até que a gente ontem estava conversando, né, a respeito dessas formas de se conectar. E essa questão da disciplina é muito importante também, porque passa, né, para a criança também, ela internaliza esse conceito de alguma forma, da maneira correta, quando você usa essa disciplina em prol dos seus propósitos, né? Pois então, vamos pensar assim, a disciplina, né? Quando a gente vê só a disciplina, eu tenho que fazer, e ponto, né? Uma coisa meio assim. Criança disciplinada, ela faz aquilo que os outros pedem para fazer. Ou ela. É uma coisa que a gente volta, às vezes, conversa aqui em casa. Pô, não tem Sim. disciplina, ou seja, faz de qualquer forma, faz de qualquer maneira, faz quando quer. Aí, de novo, né? É uma reflexão que eu faço. Por exemplo, eu tenho dois guris de novo, né? Um de 4, outro de 5. E eu me pergunto, faz sentido para eles fazer o que eu estou pedindo? É impressionante. Eu tenho que me dar conta que eu tô com 41 anos. E eu tô pedindo para uma criaturinha que tem só 5 anos de existência nesse mundo. Ou seja, 5 anos comparado a 41, como é que eu quero que ele faça o que eu tô pedindo se ele não tem todos os anos de experiência que eu tenho? Ele não entende bolhufas das coisas. Ele tá Não enxergando as faz coisas sentido, perfeitas. né, para ele. É exato, não faz sentido. Aí eu digo, cara, guarda o carrinho. Põe na caixinha lá dos brinquedos lá. Vai guardar para quê? Você vai brincar daqui a 10 minutos. Então, qual é o exercício aí? Aí é a minha disciplina em me Uhum. encaixar, em tentar entender como é que esse guri entende. A partir daí, sim, aí me conecto para me comunicar.
Ele vai ter disciplina em fazer as coisas que tem que ser feito quando ele entender o porquê que ele tem que fazer. E aí ele consegue ter. Exatamente. Claro, porque daí ele não vai fazer apenas porque o pai pediu, né? Porque é uma das coisas que eu fujo também. Às vezes ele cutuca o outro de cinco. Vai lá, ó, o pai tá vindo. Poxa, peraí, não, eu não quero que tenham medo de mim, né? Que coisa chata é isso, né? Eu quero que eles entendam por que que eles têm que fazer as coisas. Então a Uhum, disciplina, eles, ele vem justamente quando tem o sentido do porquê eu tenho que fazer. Eles vão fazer mesmo não gostando, mas entendem a razão do porquê tem que ser feito. E tem uma questão, uhum. eu não usei esse termo, mas tem uma questão empática aí. Poxa, eu entendo Sim. o que a pessoa está sentindo com aquilo que eu faço, e eu entendo o que eu sinto quando eu estou realizando isso. Então, poxa, isso é bom para todos os lados, por que eu não vou fazer? Ou seja, eu coloco a virtude aí no meio para trabalhar junto. Uhum. É um A caminho. Tatiana, ela está colocando aqui que é disciplina para ir na academia, para trabalhar, para estudar, e por que que eu não posso para estar com o filho, não é? Então, eu posso ter disciplina também para estar com meu filho, para acolher meu filho, para entendê-lo. O que você disse, né? Eu tenho que perguntar, eu tenho que saber o sentido para ele também, né? Não é só chegar e dar uma ordem, faça isso. É entender, acolher. Você vai aceitar a ordem quando você entende essa ordem, né? O porquê da ordem. Faz sentido para mim isso que eu, meu pai ou minha mãe me pede? Aí sim, esse pai e essa mãe têm disciplina para um monte de coisa. Esse filho, ele vai ter disciplina para outras coisas, não aquilo que o pai e a mãe às vezes pede porque não faz sentido para ele. Mas a partir do momento que faz sentido, você vai executar seu pedido, não vai? Principalmente se você sentar, acolher, ouvir essa criança, perguntar que é para ela, como é isso para ela, ela vai falar também, você vai ouvir. Esse acolhimento faz com que essa criança também execute alguns comandos. Não porque ela vai fazer, porque tem que fazer, porque eu sou pai e mandei, né? Você está tirando a minha autoridade. Não é isso. É eu entender como eu me conecto com esse filho, como esse filho me Que faz passa, sentido para né, ele, essa né? Como que, sensação, né? não Como que é? funciona na cabecinha dele. É verdade, e às vezes, igual o Elias trouxe, né? Eu sou adulta, eu tenho vivências enormes, meu filho está em construção. Ele não está totalmente formado ou integrado, né? No seu cérebro, tudo integradinho para ele fazer tudo bonitinho, igual eu acho que ele deve fazer. Então, é a hora que eu tenho que realmente entender. De 0 a 5, eu vou falar de uma forma, de 5 a 9 eu vou falar de outra, dos 9 aos 15 é de outra forma. Então, eu preciso sim aprender a conhecer esses filhos, os momentos dos filhos, né? O acolher desse filho. E assim, Elias, adorei, viu? A palestra, adorei a sua fala. Aprendo muito com você, se já te falei isso, né? Aprendo por demais com você e fica mais esse momento aqui tão gostoso de te ouvir e te agradeço. Sou muito grata, né, por você tão prontamente escolher estar com a gente, trazer esse tema gostoso para a gente conversar. E, pessoal, siga o Elias lá, tá bom? Eu sei que Né? tem muito papai aí junto com a mamãe, né, assistindo. Então, ó, vai lá, siga o Elias. Ele já deixou aí no Instagram, depois a gente deixa no grupo também, Elias. Bota lá no grupo Coloco também. sim. Vai lá, segue o E Elias. vamos criar novas oportunidades, né, dentro desse nosso projeto aí, para que o Elias volte a participar com a gente sempre. Isso Opa, tô mesmo. dentro. Sempre, sempre a gente vai lá. Elias, vem cá, socorro. Eu vou só fechar aqui e quem está na sala, se quiser fazer perguntas para o Elias, pode continuar fazendo. A gente ainda tem 10 minutos para você perguntar. Não deixe passar esse tempo tão gostoso aqui, certo? E tem Gente, o cuida. grupo, né? Tem o Tem o grupo. grupinho do evento aqui, né? Sim, Também dá pra pode, conversar pode lá, mandar mensagem. Pode mandar mensagem, pode colocar seu pedido, pode conversar com Elias, não tem problema, tá, gente? A gente deixa sempre o grupo aberto durante o tempo que a gente está conversando aqui também. Deixo aberto para você colocar suas reflexões, vai lá, tira aqui um print da tela, vai lá e coloca
que você aprendeu, o que foi gostoso ouvir. Deixa lá seu comentário, mas não vá embora sem que o Elias responda a sua pergunta se você ficou com dúvida, tá? Eu E, Elias, agradeço você podia botar ali no chat o seu arroba, né? Para o pessoal poder te seguir também. isso. E bota no grupo também, tá, Elias? Para o pessoal seguir Isso. e te acompanhar aí na sua carreira e fazer suas perguntas lá, né? Deixa eu ver, Elias E é colocou aí. difícil, né, Sandra, ter uma pessoa assim, que trabalhe só com homens, né? Aí, ó, agora os pais vão ter uma grande chance, uma grande oportunidade de usufruir aí da sabedoria do Elias. Indique os Verdade. amigos, tá, pessoal? Amigos dos amigos, e ó, vai indicando aí. Vou só Legal. fechar esse momento aqui, e aí a gente vem para as perguntas, tá certo? Então, não fiquem tímidos, perguntem.